que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! O Brasil inteiro vai curtindo as emoções da Libertadores da América. Na colina histórica, é Brasil e Uruguai, é Vasco e Nacional para você, dois gigantes do futebol sul-americano. Dividida ali do Max, acabou tocando na bola o Cabreira, ela vai saindo em lateral, favorecendo o time uruguaio ali pela esquerda. A gente tem os bancos, antes dos resultados do Campeonato Carioca, que está tendo rodada nesse meio de semana, jogadores à disposição do Cristóvão Borges no banco do Vasco. Alessandro, o goleiro 12, o Renato Silva 14, que é zagueiro, o Bernardo 20, meio campo, Felipe Bastos 21, meio campo, William Barbio, que é atacante 22, Chaparro, meia atacante 24 e o Tenório. O Tenório, primeiro ali da esquerda para a direita. Equatoriano está inscrito. E aqui se mandando o Viúdes. Lá vem o time do Nacional, chega Max na marcação. Bola sobra com o Felipe. Juninho. Tentou a jogada para o Diego Souza. Não conseguiu ajeitar essa bola para o Alexandre. Não, o torcedor fica mais impaciente a essa altura. Tá querendo ver o time tocar a bola. Aí você vê o trabalho do Romero. Levantamento na direita, tá marcado o impedimento. Tá completando a jogada lá pela direita o Damonte, mas o juiz marcou o impedimento que não aconteceu, ou tem um ombro na frente, Gaciba? Não aconteceu o impedimento, não. Vejo o jogador do Nacional na mesma linha, desta vez errou o Humberto Clabirro. Mais um lateral pro Vasco do lado esquerdo. O Juninho já estava por lá, ele mesmo fica encarregado da cobrança desse lateral. Arremessando aí pro Felipe. Mais atrás se posiciona o Eduardo Costa. Volta a ser titular do time, foi no primeiro semestre do ano passado, depois as contusões afastaram o Eduardo Costa da titularidade. Max recebe do lado direito, vai para cima da marcação, fez o drible, cruzamento direto para as mãos do goleiro Burian. Para adquirir confiança, afinal está substituindo o Fagner, que é um dos melhores da posição no momento no Brasil, e o Alain, que é o substituto imediato, que normalmente é titular em algum canto do time, né, Júnior? Eu acho que uma jogada como essa, Luiz, dá exatamente aquela confiança necessária para ele começar a se... Vai você. De novo Nunes. É o gramado novinho de São Januário. Foi trocada totalmente a grama. Aqui não é uma reforma, não. É uma troca de gramado mesmo. Aí você vê o trabalho do Andamonte. Scott. Na esquerda é Rolim. E o levantamento vai na esquerda. Olha, o Vasco faz seguidinho os seus jogos em casa com um de visitante no meio. Então o Vasco joga hoje com o Nacional, depois o Aliança, dia 6 de março. Aí joga com o Libertad no Paraguai e joga de novo com o Libertad em casa. E as duas últimas do Vasco são fora de casa, contra o Aliança Lima e contra esse mesmo Nacional. O negócio é acumular pontos. Se vai ganhar de 1-0 ou de 3-0, pouco importa essa altura, né, Júnior? Sem dúvida, Luiz. Principalmente com essa equipe, né? Que é uma das favoritas dentro do grupo do Vasco. Né? E o Aliança de Lima, que dentro de casa deve ser um adversário de peso, sem dúvida. E não nos esqueçamos do Libertad, que tirou o Fluminense o ano passado, da forma que foi, né? Diego Souza recebe do lado esquerdo. Se manda o Diego Souza. Tentou cortar para o pé direito, acabou perdendo. Cabreira faz o corte. Jogadores que estão no banco de reservas do Nacional são esses aí, os jogadores. Bava, o goleiro número 25, Jadson, que é brasileiro, número 3, zagueiro, Abeiro, 16, Pires, que é meio campo, 23, o Recoba, número 20, Medina, 9 e Bueno, 15. Álvaro Recoba no banco de reservas aos 34 para 35 anos. Ele foi a grande figura do Nacional na conquista do Campeonato Uruguaio do segundo semestre do ano passado.
curioso, Luiz, é que o técnico Galhardo é bem jovem, tem 36 anos, poderia estar jogando pela idade. Né? Ele acumulou jogar e ser técnico ano passado, né, Renato? Jogava com a 10, Copa do Mundo pela seleção argentina, etc e tal. E como jogador enfrentou o Vasco na Libertadores de 98, na semifinal, em que o Vasco eliminou o River Plate. Ele viu a cobrança de falta do Juninho lá no Monumental, que a torcida do Vasco anda até hoje. O gol do Juninho Monumental, que é a música, tema das arquibancadas aqui em São Januário. A gente tá vendo o Galhardo aí, jovem. Foi sempre um jogador muito talentoso, né? Um meio-campista mais para cadenciar mesmo, para ditar o ritmo do jogo. Né? Categoria, Luiz. Teve uma passagem no futebol francês muito boa também. Aí o Scott saiu jogando com o Nunes. Levantamento pro Vildes, a bola passa, vai o Dedé. A para de cabeça tocando no Rodolfo. Esse é Juninho. Juninho ajeita pro Felipe. Felipe tem o Diego Souza e o Alexandre se movimentando pelo meio. Tocou no Diego Souza. Felipe, Alexandre, Diego Souza, lindo lance! Ele deu um corte monumental. Não é um chapéu, vamos ver como é que é na repetição. É um lençolzinho, um bonezinho, quer ver? Recebeu, agora, olha que beleza. Soltou o pé direito, se faz daqueles gols que a gente fica repetindo uma semana. É um bonezinho, um lençolzinho, como é que você define, Júnior? É um toque sutil, Luiz, que ele tira o zagueiro, inclusive porque estava dentro da área, o zagueiro não pôde fazer nada. Só que não precisava dessa força toda, né? Da mais que a categoria que ele tem, né? Exatamente por isso, né, Luiz? Ele fez uma jogada, uma triangulação maravilhosa, sobrou ali, precisava só aquele... Só precisava acertar o gol pela distância que ele estava. Trabalhou mais atrás com o Placente. Esse é o Damonte. Encostou o Nilton na marcação, ele devolve para o Placente. Adianta para o Calçada. Recebe do lado esquerdo. Aí vem o Calçada, devolveu para o Placente. Tentou o cruzamento do lado direito. Que perigo! Chegou o Cabreira mandando de pé direito sobre o gol do Vasco. E olha que ele ficou livre o tempo inteiro. E o Placente, que tem procedência, não fez um cruzamento, ele deu um passe no peito do Cabreira. A marcação, principalmente aqui do lado direito da defesa do Vasco, Luiz, ainda não encontraram um antídoto, porque sobe sempre o lateral e tem mais ajuda, com a ajuda do homem de meio campo fazendo essa triangulação. São homens rápidos que aparecem, né, de surpresa, já aconteceram 2 ou 3 vezes. Juninho Pernambucano marcado em cima ali pelo Romero. Sai jogando, bola com o Cabreira. Vildes. Aí vem o Vildes. Leva para o pé esquerdo, não dá para chutar. Entregou para o Calçada. Domina do lado esquerdo. Joga com o Placente, devolve no Vildes. Vildes levou para a esquerda, bateu. Fernando Praz joga para escanteio. Abaré Vildes. Deu espaço, ele mandou a canhota. Estava atento o Fernando Praz. Nossa microcâmera colocada lá dentro do gol, mostrando a defesa do goleiro do Vasco. É outro escanteio que favorece o time do Nacional. Vai lá o Vildes para fazer a cobrança. Você viu o zagueiro Rolim grandalhão para a tentativa da cabeçada. Levantamento, desvio. Gol do Nacional. Scott, número 19. Cruzamento no escanteio do Vildes. Com a ponta da chuteira, o Scott fez um desvio sutil. A bola ainda resvalou no jogador do Vasco no meio do caminho. E é no Rodolfo. E foi pro cantinho do Fernando Praz, abrindo o placar em São Januário. Capitão Scott faz o primeiro do jogo. Nacional 1, Vasco da Gama 0, Júnior. Falta de atenção, né, Luiz? Numa jogada já sabedora, né, por parte do time do Vasco, é exatamente a jogada aérea com a subida dos dois zagueiros. O córner foi muito bem batido. Mesmo assim, teve falta de atenção. Tinha que tomar iniciativa para não deixar o Scott sair na frente. Sanches ganhou a jogada do Dedé, vai para a linha de fundo. Aí tentou fazer o levantamento, Thiago Felto com o peito
recuando para o Fernando Praz. Tá aí o Felipe, o Vasco tem que remar agora. Vai ter que escalar de novo a montanha. Aí o Sanches. Toda a jogada ofensiva vai se baseando nos dois baixinhos da frente. Dedé cortou, a bola voltou na esquerda. Sobra com o Cabreira, Cabreira para o Vildes. Vildes dominou na frente do Praz, que fez a defesa, voltou no Vildes. Limpou o zagueiro, foi travado pelo Newton. Os dois baixinhos estão terríveis. Olha, o Rodolfo faz a jogada, vem para o jogo, carrega. Aí tá tudo normal, né, Gaciba? Não, eu acho que o Rodolfo fez falta na origem da jogada. A ele, Rodolfo? Ele, Rodolfo. No momento que ele rouba a bola, me parece que tem a sensação que ele agarra o jogador para ganhar a vantagem. Escanteio pro Vasco, a gente tá revendo depois da sequência. Na chegada do Romero, vai do Juninho, ele fez a cobrança do escanteio. O toque de cabeça vai sobre o gol, vai pela linha de fundo. Fica se lamentando o Rodolfo. E aí também, Luiz, aí no final... Agora, olhando o replay, a gente dá para perceber que também existiu a falta em cima do Rodolfo. O autor do gol, o zagueiro Scott, vai lá para fazer a cobrança. O levantamento foi muito forte, mas o Dedé, pressionado pelo Calçada, tocou de cabeça essa bola para o Juninho. Deu uma casquinha, a bola voltou no Scott. Olha o Scott! Foi lá no ângulo a bola, no alto, não chegou a ser no ângulo. Fernando Praz teve que voltar, saiu jogando mal. Aí saiu jogando com o Juninho. Juninho para o Felipe. Jogadores do Nacional se recompõem imediatamente. Felipe sai jogando como se fosse um ponta-direita. Trouxe pela diagonal. Foi só na bola o rolinho. O Felipe fica desesperado. E o Nacional se manda pela direita. Mais uma vez a bola nos pés do Vildes. Esse é o Nunes. Nunes mais atrás com o Cabreira. Cabreira domina, levantou para o Sanches, que perigo, condição legal do Sanches, dominou, bateu, Praz, defendeu. Nacional vai sobrando em São Januário. Luiz, eu acho que o Cristóvão está rezando para acabar logo esse primeiro tempo. Ou para acontecer isso, ó, jogada individual, Diego Souza, que lance, falta sobre ele. Um lance individual, quem sabe para mudar a sorte do jogo. Para mudar o rumo do jogo. Diego Souza ia driblando o último zagueiro e até o goleiro pela frente. A gente está revendo a jogada, ele arranca, vai driblando, vai levando. Característica marcante, aí chegou por ali o Scott. Outros jogadores estavam na cobertura, Leonardo da Silva. A questão que a regra fala é que não é uma situação clara e manifesta de gol. Estava se produzindo uma oportunidade, mas tinha um outro zagueiro envolvido na jogada. Por esse critério de questão de situação clara e manifesta de gol, não se justifica. Eu acho que agora só o Buitrago deve estar esperando que o Scott levante para aplicar o cartão amarelo, que eu acredito que seja o justo. Ó, o Scott que está caído aí, fazendo o tempo correr, né? Daqui a pouco a gente vai voltar ao lance do gol, que a nossa equipe sempre muito atenta foi lá esmiuçar a hora do toque do Scott. Vamos ver se foi o Scott ou se foi o Dedé. Ih, rapaz, é o Dedé, depois a bola resvala no corpo do Rodolfo, mas o toque é do Dedé e não do Scott. Depois o Gaciba vai dizer se ele consignaria gol olímpico, gol contra. O Scott saiu comemorando, acho que o gol foi para ele. Mas o caso é o seguinte, meus amigos. Se o Diego Souza foi contido com uma falta, dali para o Juninho Pernambucano é quase pênalti. Juninho Pernambucano, com toda a história de cobranças monumentais de falta. Inclusive, o gol sensacional no Monumental, que botou o Vasco na decisão da Libertadores em 1998. Um dos grandes ídolos dos últimos anos do Clube de Regatas Vasco da Gama. O jogo tá difícil, tá duro, o Nacional domina. No pé direito do Juninho, a possibilidade do empate para virar o intervalo, com o Vasco não estando atrás do placar. Juninho Pernambucano, com o maior carinho, ele ajeita. Quem sabe no lance de talento individual, quem sabe no pé do Reizinho. Já está autorizado o Juninho. Preocupação do Burian. Ele é conhecido mundialmente pelo seu talento, de um dos maiores chutadores do futebol mundial. Tá difícil pro Vasco. Quem sabe no lance de bola parada. Concentração do Juninho. Já está autorizado. O Reizinho vai no capricho. O time do Nacional inteiro na barreira. Juninho pra bola. Defendeu o Burian.
46 minutos. Bom, Júnior, vai terminar o primeiro tempo, como você disse, seria melhor com o empate, mas pelo jeito vai caminhar para esse 1-0 mesmo. Porque aí o Cristóvão vai poder sentar com os jogadores, né? Bater um papo, saber principalmente as dificuldades que a gente deu para anotar, falta jogada de velocidade na frente. Né? Nós tivemos 2 jogadas de velocidade que foram com os 2 laterais. Uma individual do Max pela direita e teve uma triangulação que terminou sobrando o Felipe com o Thiago Felto do lado de lá. É muito pouco, ainda mais quando você tem uma equipe que faz uma boa marcação e tem zagueiros e laterais rápidos. Momento em que apita José Buitrago da Colômbia. Nacional vai vencendo o Vasco dentro de São Januário. Jogadores agora vão ali fazer ponderações ao árbitro. O Sanches cumprimenta os jogadores do Nacional de um modo geral. E olha, no show do intervalo a gente vai voltar ao assunto do gol. O Gaciba vai dizer se foi olímpico, se foi gol contra do Dedé. Vai resolver sob a ótica de um árbitro 5 anos da FIFA, 3 vezes seguidas, 3 ou 4 melhor do campo, 4 vezes seguidas o melhor do Campeonato Brasileiro. O Renato Ribeiro está ali ao lado dos jogadores do Vasco na saída. Pois não, Renato? Aqui com o Juninho, vocês esperavam o time com essa marcação tão avançada, saindo tanto para o jogo assim? Esperava, porque nosso time é um time pesado hoje, sem aquele jogador de velocidade. Nem eu, nem o Felipe, nem o Diego, nem o Alê são jogadores de velocidade e puxar contra-ataque. Então, fica um time que, se eles adiantassem a marcação, ia ficar difícil. Mas tentamos, tivemos algumas chances e tentar voltar melhor no segundo tempo para empatar e tentar virar. Como corrigir isso aí, essa formação que você falou? É difícil, é característica do time. Esse time joga assim, tentando segurar a posse de bola, trabalhar. Foi assim que a gente conseguiu algumas chances. É tentar fazer a mesma coisa, mas melhor ainda. Obrigado, Luiz. Muito bem, Renato Ribeiro. Tá aí o Cristóvão, vai ter muito trabalho no intervalo. Praz, esperava o time com essa marcação tão avançada, assim, dando esse sufoco? Ah, que a gente não tá conseguindo ganhar o meio campo. Acho que eles estão conseguindo jogar e eles têm qualidade de passe. Então a gente tem que tentar jogar mais junto no meio para tentar ganhar o meio campo. O lance do gol ali resvalou em alguém na zaga? Te atrapalhou um pouquinho? Não sei, acho que foi o jogador deles que conseguiu desviar para trás. Né? Não tive a noção, acho que foi uns 3 ou 4 jogadores. Agora quem tocou na bola, não sei. Luiz. A gente tá vendo que a bola toca realmente no pé direito do Dedé. Acho ainda que resvala na coxa do Rodolfo. Mais uma vez a cobrança do Wildes. Olha, aí tá o Scott. Não é o pé direito do Scott, é o do Dedé. E não bate no Rodolfo, rapaz. Passa rente a barriga do Rodolfo. Se tocou em alguém, como a gente tá mostrando, o toque foi só no Dedé. Estamos por conta agora do José Buitrago. A expectativa para que a bola volte a rolar aqui em São Januário. Olha, o calção é o número 3. Acho que é mudança também, rapaz. Não é parecido com o Scott, mas é o Jadson. É o Jadson. É o Jadson, ele entrou mesmo. É o Jadson 3 no lugar do Scott. O Jadson, que é brasileiro, gaúcho, e jogou aqui no Vasco em 2010, 3 partidas. E com a braçadeira de capitão, viu, Renato? Já ficou com a braçadeira do Scott, que saiu machucado. Essa modificação feita pelo técnico Galhardo, o argentino Galhardo. O Scott, quando ele saiu mancando, já jogava com uma botinha. Bom, muitos jogadores atuam com essa botinha o tempo inteiro, nos 2 pés, a vida inteira, né? Autoriza José Buitrago. Bola rolando, está valendo, começa em São Januário. Segundo tempo de 1 para o Nacional, 0 para o Vasco. O torcedor do Vasco tem um papel decisivo agora, hein? É muito importante jogar com o time. O Vasco praticamente manteve o elenco do ano passado para esse ano, depois de ser vice-campeão brasileiro e conquistar a Copa do Brasil. Ou seja, o Vasco conquistou 2 vezes a vaga na Libertadores no ano passado. E começa pelo grupo 5 enfrentando, olha, uma carne de pescoço total, esse time do Nacional do Wildes. Sanches pediu. E é muita velocidade, Praz saiu lá para fazer a defesa. O Rodolfo conseguiu interceptar essa bola do Wildes para o Sanches. Rodolfo adiantou muito, já perdeu. Sanches toca no Cabreira, Cabreira para o Wildes. Wildes na ponta direita, Sanches vai para a boca do gol. Ele fez o cruzamento, Sanches! Gol do Nacional!
número 11, o Rodolfo foi sair jogando, fez a lambança, recebeu o Wildes, que bota a bola onde bem quer, levantou a cabeça e botou sob medida para o peixinho do Sanches, número 11. Nacional amplia. O cume da montanha fica mais íngreme ainda para o Vasco em São Januário, com 1 minuto 2-0, Júnior. Eu acho que era o pior que poderia ter acontecido para o Vasco, era exatamente não ter nem entrado no segundo tempo e já tomar o segundo gol, Luiz. Vai ter que ter calma, não adianta desesperar, entendeu? Vai ter que ter paciência, esperar o jogo, ver como é que vai se desenrolar, porque no contra-ataque a gente já viu que o time do Nacional, uma bobeira, uma saída de bola que nem precisava, né? E sem contar com a questão da velocidade, o Júnior já destacou isso para você que tem em casa, com todo o conhecimento de tantos anos lá dentro, né? Mas o Vasco tem hoje uma dupla de volantes que é lenta, digamos assim, né? O Vasco não tem o Alan, o Vasco não tem o Rômulo. Tá difícil de acompanhar a cobertura. Nem o primeiro combate, eles estão conseguindo acompanhar os dois leves da frente. Exatamente, Luiz, porque não são jogadores que têm uma mobilidade muito grande, ainda mais que você tem tanto o Juninho quanto o Felipe, que quando se lança um ataque, eles demoram normalmente um pouco para voltar, até por uma questão de idade, né? Não tem aquele mesmo preparo de antigamente. O Alan está com estiramento muscular e o Rômulo com edema no osso do pé direito. E o Fagner não está jogando, que está suspenso, foi expulso contra a Universidade do Chile. Na Copa Sul-Americana, no ano passado, está cumprindo o automático, é assim que funciona, né? Nas competições da Sul-Americana, mesmo que não seja a mesma competição. Eduardo Costa, aí o Felipe. Gostou o Jadson, a bola espirra, fica mais atrás do Newton. Levanta para o Felipe Bastos, que entrou no segundo tempo no lugar do Max. Felipe Bastos para o Felipe, recebeu, tentou fazer o drible, olha o que fez o Rolim. Deu um bote certeiro e botou no contra-ataque, Wildes. Sanches pediu e tá livre. Sanches driblou o Praz, bateu sobre o gol. Mandou pela linha de fundo. Fez tudo que era mais difícil. A bola ficou um pouquinho distante do pé de apoio, porque ela não tocou, não pegou em morrinho, subiu, nada não ali, ó. Não era o pé bom, né, Luiz? Talvez por isso. Inacreditável Futebol Clube. Léo Batista, inacreditável. Não sei se não fomos rigorosos com o Sanches. Mas driblou o gol, o ataque foi lindo e o Wildes vai mostrando uma leitura, uma percepção do que fazer, de ocupação de espaço. E o último passe dele é sempre na mosca. O Vasco é o time da virada. É o placar improvisado que o Vasco alugou. Porque o Vasco vai botar ali um grande placar atrás do gol que está sendo defendido pelo Burian. E olha, é um placar, além de ser grande, é de última... Opa, Nunes! Não, Tenório. Ah, do Tenório, perdão. Exatamente, o Tenório vai entrar no lugar do Felipe. Pois é, vai haver naturalmente um pouco mais de disposição no meio. Um setor que o Vasco está envolvido, Júnior. Vai aumentar o risco, né? Desde o primeiro tempo, né, Luiz? Em nenhum momento do jogo conseguiu equilibrar o meio-campo do Vasco com o meio-campo do Nacional. A torcida não gostou muito da substituição, não, a saída do Felipe. Felipe saiu correndo rapidinho, foi atrás do gol lá do Fernando Praz e por lá ficou. Veja ele aí, ó. Assistindo ao jogo lá atrás do gol. Você está vendo o presidente Roberto Dinamite, o Giovani ali ao lado do Roberto Dinamite, né? De camisa azul claro, o Giovani de camisa preta. Giovani que se recuperou, ficou muito doente. O Esporte Espetacular mostrou na última semana uma reportagem belíssima. Tá até jogando na praia, danado, ficou ótimo. Que bom, Giovani. Sinal domingo eu vendo histórias de um gol, Giovani fazendo um golzinho bonito contra o Bangu, parecia centroavante. O Giovani foi craque, né, Luiz? Quer dizer, é um grupo bastante equilibrado, né? Mas eu acredito, Luiz, até mesmo, porque em função desse equilíbrio, quer dizer, mesmo que o Vasco não consiga o seu resultado que ele esperava hoje, eu acho que as condições continuam ainda grandes ainda de buscar essa classificação. Lembrando que são 2, né, que se classificam. São 16 times que passam a próxima fase, 2 os primeiros e os segundos de todos os grupos, dos 8 grupos da Libertadores da América. Vem o Nacional, Wildes.
Tentou botar na esquerda, boa bola pro Abeiro. Vai bater de esquerda. Pegou de canhota. Sozinho, com liberdade para finalização. Vasco que não conseguiu um chute a gol no segundo tempo com 28 minutos. Eu vou conversar já sobre isso tudo com o Júnior. Nacional finalizou 12 no total, 3 no segundo tempo. Numa delas o gol de cabeça do Sanches. Diego Souza, como se fosse um ponta-direita. Alexandre e Tenório, os dois na grande área. Passou o Juninho Pernambucano. Bola pro Juninho. No capricho, Juninho. Alexandro! Gol! Alexandro, número 9. Juninho faz o cruzamento depois do toque genial do Diego Souza. E o Alexandro estufa a rede do Nacional. 28 do segundo tempo. Alexandro na primeira finalização do Vasco no segundo tempo. 2-1 para o Nacional. E tem uma questão de energia, etc., que nós sabemos bem como é no futebol, né, Júnior? Não, Luiz, é a melhor jogada, né? Talvez não, certamente a única jogada que foi trabalhada pelo Vasco com acerto de passe, né? Não somente do Diego para o Juninho e depois o oportunismo do Alexandre. Cartão amarelo para o Juninho. Cabreira perdeu até a chuteira, agora tá aí o Cabreira. Momento que a gente tá revendo a passagem do Juninho. E ele toca no pé ali. Opa, pisou na chuteira do Cabreira. Pegou forte a bola, já não estava mais em posse com o Cabreira, não estava mais em disputa. O Juninho acabou aproveitando a viagem, digamos assim, e atingiu o tornozelo, o pé do jogador uruguaio, e tem aplicado o cartão amarelo, o sexto do jogo, 3 para cada lado. A gente está revendo o gol do Alexandre na bola do Juninho. Se antecipou ali ao Nunes. Júnior, você deve ter passado por algumas situações como essa. Que a gente vê, às vezes até de forma cotidiana no futebol, às vezes um time entra e não consegue encontrar o jeito de jogar. O jogo tá 2-1, o Vasco pode empatar, pode virar o jogo. Mas o que passa na cabeça do jogo? Como é que faz para encontrar uma solução? Você tem que superar um dia ruim como está acontecendo, Luiz. Por exemplo, quando você vê o Juninho não bater uma falta, né, não bater um córner da forma como a gente está acostumado, é porque alguma coisa está errada. Então você tem que superar tudo isso com força de vontade, com raça, com superação. Só assim você vai conseguir chegar ao resultado. O jogo está aberto. A bola volta na direita, sobra com o Newton. Fez o levantamento para o Diego Souza, resvala na bola o Nunes. É escanteio que favorece o Vasco. O juiz está na dúvida, não sabe, olhou pro Bandeira. O Bandeira meio timidamente deu uma pontadinha assim pro escanteio. Como quem diz, poxa, juiz, eu tô muito mais longe. Mas esse é o momento que dá para fazer essa leitura. Os jogadores de defesa se posicionaram dentro da área e o de ataque vieram cobrar escanteio. Juninho na cobrança do escanteio. Olha o levantamento, vai o Dedé, a bola passa por ele, passa pelo Tenório. Sobra na direita com o Eduardo Costa. Eduardo Costa faz o chuveirinho de novo. Olha o Dedé. Subiu. Tentou descer de cabeça. Recoba, aparece lá atrás ajudando. Tira. É verdade que foi o Jadson que tirou essa bola dessa vez. A bola vai botar no meio. Sobra com o Dedé. Bateu sobre o gol. A bola fica com o Recoba. Recoba se manda ali pelo círculo central. Aí Felipe Bastos. Ganha a jogada do lado direito. Toca mais atrás no Dedé. 37 minutos. Dedé pro Newton, se virou, ganhou a jogada. Olha pro lado, olha pro outro, descolou, bom passe pro Diego Souza. Thiago Feltre na ponta esquerda. Que linda bola, Thiago Feltre, a chance do empate, defendeu o goleiro. Burian faz a defesa. Vai chegando o Rolim na marcação, dá um chutão de canhota lateral pro Vasco. Cresce a expectativa em São Januário. Thiago Feltre dominou. Tenório está na boca do gol. Feltre fez o cruzamento. Voltou no Alexandro. O corte foi do Rolim. Alexandre vai levando. Bateu de pé direito. Segura o goleiro Burian. Mas é um outro jogo, Júnior, a partir do gol. Veja como funcionou positivamente para um lado e negativamente. O cara acusa do outro lado o golpe, né, velho? Não, sem dúvida, Luiz. E a gente vê exatamente que os jogadores do Vasco estão procurando superar todos os problemas que tiveram hoje no campo com vontade mesmo. Essa é a palavra. Entendeu? É a correria de tudo quanto é parte, cada um procurando
exatamente dar um algo mais para poder chegar pelo menos ao empate, né? Da Monte. Bola passa pelo Recoba, vai sobrar ali pelo meio com o Calçada. De novo no Recoba. Jogou mais do lado esquerdo com o Agüero. Aí Viúdes recebe na ponta esquerda. No Recoba, valoriza a posse de bola no ataque o time do Nacional. 41. Recoba espera a passada do Placente. Toca para ele. Entregou no meio com o Viúdes. De pé direito, jogou sobre o gol. Mas o Nacional toca, envolve. Que time envolvente, viu? Tem qualidade, né, Luiz? Se movimenta bem, é bem distribuído dentro do campo. Estou falando isso desde o primeiro tempo, que a gente vê, né, que mesmo trocando, né, jogadores com características diferentes, foi o caso do Recoba, o time continuou usando os seus laterais, continuou trocando passe, fazendo aquela marcação com pressão no meio, sem deixar o Vasco respirar muito o tempo todo. Tem cartão para o camisa 8, Cabreira, Gaciba. Cartão bem aplicado. 7º da partida, 4º para a equipe do Nacional, 3 para a equipe do Vasco. Você vê a movimentação dos dois centroavantes do Vasco, o Tenório e o Alexandro. O Juninho ajeita com um enorme carinho para fazer a cobrança da falta. O Juninho já fez gols de falta de todos os cantos aí da frente do gol adversário. Essa é uma bola normalmente mais para o cruzamento, mas a essa altura, quase 44, o Vasco tem a chance de uma cobrança de falta do Juninho. Quem sabe aquela bola perigosa, venenosa, que vem enviesada, que sai resvalando num e no outro. Juninho para cobrança, finzinho de jogo, parada duríssima para o Vasco em São Januário. Vai o Juninho, olha a batida! Gol! Não. Mas não valeu! O Bandeirinha está marcando impedimento. O Tenório não se conforma, abre os braços. E a gente está revendo o lance que é todo seu, Gaciba. Não, o Tenório está completamente impedido, está completamente à frente da linha do penúltimo defensor. Tá aí, ele participa ativamente da jogada quando cabeceia. E agora o árbitro assistente acaba chamando, provavelmente alguém do banco vai rodar. E com isso, né, o jogo caminha por finalmente agora com essa conversa aí, porque obviamente que não haverá um acréscimo por conta desse minuto e tanto de conversa aí. Vai expulsar alguém, vai pedir para alguém sair. E não é o Cristóvão. Renato Silva está expulso. É um problema, é o zagueiro que o Vasco tem para compor o grupo, né? Ô Luiz, o problema é que não foi só nesse lance. Há vários momentos já, ele já vinha quase que entrando ali na área técnica ao lado do Cristóvão. E vinham chamando a atenção dele e ele continuava fazendo isso. Foi a gota d'água. E Luiz, só para deixar bem claro, esse jogador é expulso e acaba cumprindo a suspensão automática na próxima partida do Vasco da Gama. Próximo dia 6 de março, aqui mesmo em São Januário, contra o Aliança Lima. Foi expulso o Renato Silva e mais, né? O Vasco perdeu 1 minuto e tanto essa altura, ó. Já passamos dos 45. Passamos dos 48. O torcedor do Nacional tá aí comemorando e muito. É uma vitória maiúscula. Como visitante, o Nacional estreando num grupo difícil, que ainda tem o Libertad do Paraguai e o Aliança Lima do Peru. E o Vasco voltando 11 anos depois da Libertadores, estreando diante de sua torcida e vai perdendo por 2-1. Não teve mais jogo depois que o juiz apontou 3 minutos, né? Tá. 48, né? Apita o árbitro. Fim de papo. Termina em São Januário. 2 para o Nacional, 1 para o Vasco. Tenório cumprimenta ali o árbitro, torcedor do Vasco. Esboça um grito de burro, burro. Pelo jeito, pela ausência no jogo do Bernardo, que ficou no banco o tempo inteiro. Os jogadores do Vasco reclamaram muito da questão dos acréscimos. Diego Souza vai trocar a camiseta ali, a camisa com o Jadson, e o Cristóvão vai saindo aí. Aliás, por sinal, né, Renato, o Ricardo Gomes está sem contrato com o Vasco, né? Isso, está sem contrato, por iniciativa dele não vai recebendo salários e só quer voltar a receber salários quando puder voltar ao trabalho. Eu vou ver aqui o autor do gol, Alexandre, um jogo que mostrou quanto a Libertadores pode ser difícil para o Vasco. Jogo difícil, a gente tomou um gol não esperado no primeiro tempo
E aquele gol logo no segundo tempo, com certeza, dificultou bastante. Libertadores é difícil. A gente começa mal por ter perdido em casa, mas é lógico que tentamos, mostrando poder de reação. E vamos ter que agora, fora de casa, fazer nosso papel. Repórter Alexandre, e o couro de burro aumenta e é forte, viu, Luiz? Flagrante do Renato Ribeiro na saída dos jogadores, enquanto você está revendo os gols da partida, né? Esse, inclusive, é o gol do Vasco, do Diego Souza para o Juninho, o Alexandre para o fundo da rede. E nós voltamos já com outras informações no Futebol 2012. Globo, a gente se liga em você. E o Vasco estreou na Libertadores, né, gente? Com o pé esquerdo, é verdade. 11 anos depois da última participação na competição mais importante das Américas, o Vasco não aguentou a pressão e perdeu para o Nacional em casa, em São Januário. A agitação de pernas tão experientes mostra que elas não estavam começando uma caminhada qualquer. Os vascaínos reencontravam ritmos latinos que andavam longe de São Januário, sons da Libertadores. E até parecia que a volta à Libertadores seria como a torcida imaginava. Troca rápida de passes e o Rolim nem sabe como o Diego Souza fez aquilo. Uma atuação de gala para compensar tantos anos de espera. Quem só comemorou em 2012 viu foi um Vasco diferente. Durante o jogo inteirinho é assim, os torcedores uruguaios ficam nessa mesma batida tensa, que nem o time deles. Que sufoca. Essa equipe é uma equipe que joga com bola no chão, com toque de bola, para ter o controle do jogo. Sofremos uma marcação muito forte e aí tivemos dificuldade. Esse foi o retrato do jogo. Um Vasco encurralado, ameaçado por Cabreira. Que perigo! Sanches. Condição legal do Sanches, dominou, bateu, Praz, defendeu. E inofensivo. Tivemos pouca mobilidade, que dificultava mais ainda. Com essa pressão, nosso jogo ficou lento e eles tiveram facilidade para marcar. Quando o Viúdes bateu o escanteio, 3 jogadores voaram na bola. Mas tudo estava dando tão errado pro Vasco que até caiu o mito. Tentei tirar a bola do gol, aí ela desviou, atrapalhou o goleiro. Acontece. Um jogo em que o cara, no caso o Diego Souza, conseguiu correr isso tudo, deixar 4 marcadores para trás e ainda tinha o Scott para atrapalhar, é de enlouquecer mesmo. Quero ganhar, eu queria fazer o gol. Mas aconteceu o que ele não queria, com 1 minuto de segundo tempo. Uma saída simples de bola virou drama. Rodolfo vacilou, mas o Viúdes e o Sanches não. Cabreira para o Viúdes. Viúdes na ponta direita, Sanches vai para a boca do gol. Ele fez o cruzamento, Sanches! Gol! O Viúdes queria consagrar o Sanches, mas ele conseguiu perder com o gol vazio. A torcida do Vasco queria um salvador. Mas não foi atendida. Como a equipe estava criando várias jogadas, eu resolvi que não tinha necessidade de mudar. Quem deu esperança já estava em campo, Alexandro. Quando, enfim, o Vasco achou um espaço a pouco mais de 15 minutos do fim. Alexandro! Gol! Quando nós acordamos para jogar, foi tarde. Tá aí um cara que tentou. O Diego ainda deu essa chance pro Thiago Feltri diminuir o prejuízo, mas ele não aproveitou. Foi uma estreia ruim, tem que reconhecer que foi uma estreia difícil e que a nossa equipe criou pouco. Não deixou de lutar, mas criou muito pouco hoje. Parecia que restava só o silêncio da maioria, quebrado pela festa da minoria, mas os vascaínos tinham algo a dizer. Os ouvidos do Cristóvão ainda não tinham ardido tanto no Vasco. O torcedor tem sempre razão. O torcedor está aqui para ver o time dele jogar bem e ganhar. Acabaram vendo outro time fazer isso e foram para casa com os gols e as batucadas uruguaias martelando na cabeça.